Alô, igreja! Essa igreja é minha casa também, porque nós somos todos um em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos impor nossas mãos aqui para o nosso pastor Eclésio, para que Deus use ele. Glória a Deus. Querido Deus, soberano Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, Senhor. Pai, está aqui o Teu servo, meu Pai, que veio para servir, Senhor. Usa Teu Filho com Teu poder e graça nesta noite, Senhor. Queremos ouvir mais de Ti, Senhor. Queremos ouvir, meu Pai, a Tua voz. Queremos sentir o Teu toque nesta noite, Senhor. Nós já estamos aqui, meu Pai, já pronto, através dos louvores que foi entoado neste lugar, meu Pai. A Tua unção neste lugar é grande, Senhor. E eu te peço, Pai, continua na vida do Teu servo, que ele diminua e que o Seu cresça, que o Espírito Santo, Deus, use os lábios dele, Senhor, com a palavra vinda do céu, um pão quentinho do céu, para que venhamos ser alimentados mais e mais e mais nesta noite, Senhor. Nós já te agradecemos, Pai, sabendo que o Senhor vai falar conosco através do Teu servo, pastor Eclésio, e toda a igreja diz amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Esse espírito de ousadia, esse espírito de intrepidez, poderoso na palavra, permaneça sobre ti, para que o propósito do Senhor se cumpra em tua vida, em nome de Jesus. É bom demais estar aqui. Eu acho que a experiência de estar aqui é algo tão maravilhoso que, é assim, você já viu aquele cachorrinho quando você faz assim, ele vem correndo? É assim, pastor Edilson, pastora Mônica, esse pastor Eclésio, o senhor pode ver que já estou aí. Porque é bom demais. Se quiser continuar, se quiser deixar, tá bom, tudo bem. Sabe, amados, agora, tão bom, é muito bom, mas também é uma responsabilidade gigante. Porque eu sei da qualidade desse ministério como um todo, sei da qualidade dos pastores dessa igreja, eu sei da qualidade da palavra que é ministrada aqui, eu sei da qualidade do louvor que é ministrado aqui. E a gente sempre pede ao Senhor graça para poder estar abençoando a igreja, né? Porque a nossa função é essa. Nossa função é estar aqui para trazer uma palavra que traga um impacto, uma mudança, uma transformação, uma revelação, uma clareza, uma visão espiritual mais ampla do que essa que nós temos normalmente, porque se a gente analisar o que diz em Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, não é para botar ainda não, que diz assim que as coisas que nós precisamos atentar para as coisas que se não veem, porque as que se não veem, elas são eternas, mas as que se veem são passageiras. A gente pode dizer que tudo isso aqui é uma ilusão. Tudo que a gente está vivendo aqui é uma ilusão, porque o que vem ainda é que é verdadeiro, o que está por vir é que é verdadeiro, aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Tanto que ele diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Então algo muito grande, muito especial, muito magnífico, muito poderoso, muito grandioso, muito especial, muito inalcançável para os nossos olhos, mas que é alcançável pela fé. É aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a pergunta que a gente faz porque tem nesse questionamento todo, nessa retórica filosófica que a gente fica fazendo, né, de o que é passageiro, o que vem, o que o atual aqui é uma ilusão, a gente se pergunta, se o real é o que está lá, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é? O que é que eu estou fazendo aqui? Hoje nós podemos observar com clareza uma mudança no perfil de vida das pessoas. Parece que a gente está voltando no tempo. Naquele tempo, a gente lembra que Abraão viveu 100 e tantos anos. Se a gente volta um pouquinho mais, a gente vai ver Matusalém tendo vivido 900 anos, 900 e tantos anos. E até pouco tempo atrás, eu me lembro, não sei se você passa por isso, mas eu acredito que a pastora Mônica, que é mais a minha geração, a gente, quando via uma pessoa com 60 anos de idade, tinha uma pessoa acabada. Não era? 60, 55 anos a gente já chamava de velho.
Hoje em dia a gente vê pessoas com 70, 75, 80, jovens, novas, fazendo ginástica, subindo, descendo. Ou seja, o que está acontecendo é que as pessoas estão ficando mais longevas, gastando mais tempo aqui ainda. Mas isso não é passageiro? E por que a gente quer tanto viver mais? Tanto viver mais. Todo mundo quer sempre viver mais. Mais. Mas por que eu quero viver mais? Qual é a razão? Por que eu quero viver tanto? O que é que eu estou fazendo aqui? John Bunyan fala que nós somos peregrinos. E nessa peregrinação, irmãos, há algo que a gente precisa atentar. Porque para a eternidade, esses 70, 80, 90, talvez 100 anos, 105, recentemente eu vi o pai do apóstolo Roque se foi com 105 anos. Isso está cada vez mais comum. Está cada vez mais comum. Pessoas viverem 95, 100 anos. É uma coisa cada vez mais comum. Antigamente era muito raro. Mas hoje é mais comum, porque as pessoas estão se cuidando, amando mais o corpo. Não é que não tenha que amar, tem que amar sim. Isso aqui é um presente que Deus nos deu. Mas o que é que eu vou fazer com esse corpo aqui na terra? E para que ele serve? Uma vez que ele vai ficar aqui. Para que serve? Olha só, queridos, olha aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Você vai fazer uma viagem nessa noite. Eu estou começando por um lado que você não vai entender nada, mas no final das contas você vai compreender. Amém? E eu sei que vai sair daqui essa noite você vai sair daqui com uma mudança de chave na sua mente. Uma mudança de chave na sua mente. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim, ó. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio de quê? Do corpo, ou bem ou mal. Olha, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tem um monte de lição nisso daí. Primeiro que o apóstolo Paulo está dizendo porque todos devemos. Se ele se incluiu, significa que os crentes vão estar lá. É logo a primeira coisa que a gente sabe. Cadê? Por que tirou? Vou fazer a exegese agora, deixa aí. Certo? Então tá aí, ó. Primeira coisa é essa. Então se ele vai, eu também vou. Diga assim, olha para teu irmão e diga assim, se Paulo foi, você também vai. Subentendendo que aqui todo mundo é crente, amém? Subentendendo que todo mundo aqui crê em Jesus, amém? Glória a Deus. Então, se você crê em Jesus, isso é mais do que suficiente para você estar salvo. Mais do que isso, não precisa de mais nada, só crer em Jesus. Pastor Eclésio, mas o sujeito ali matou, roubou, fez, aconteceu e agora aceitou Jesus e o Senhor vai me dizer que ele está salvo? Está salvo. O sujeito foi adúltero, teve 452 mulheres, foi pior do que Salomão. Traía a coitada da mulher. E a coitada da mulher era uma pobre coitada. Hoje vem, diz que se arrependeu, diz que não vai acontecer mais nada. A vida dele passou. Diz que aceita Jesus, o senhor vai acreditar que ele vai ser salvo? Diga assim, vai ser salvo. Porque a salvação é uma coisa interessante, irmãos. A salvação é uma coisa que foi conquistada no passado, com uma visão no futuro, mas que a gente constrói no presente. No passado, 2000 anos atrás, Cristo. No futuro, somente quando Ele concluir a obra. Mas a gente está construindo hoje, no presente. É esse presente que a gente está vivendo. É esse processo que a gente está vivendo. E o apóstolo Paulo fala aí, ó, que cada um vai receber segundo o que tiver feito. Preste atenção nisso agora, porque você não precisa fazer nada para ser salvo, mas você precisa fazer alguma coisa para receber o que o apóstolo Paulo disse que tem para receber. E o nome disso é galardão. Diga assim, galardão. Galardão. Galardão é uma espécie de prêmio, é uma honra, é algo especial. A Bíblia não diz exatamente o que é. A gente só sabe que Cristo vai reinar aqui na terra e que haverá algo de diferente para algumas pessoas em relação a outras. Se você pega, por exemplo,
o livro de Apocalipse, você vai ver que o apóstolo João está numa posição diferente das outras pessoas. Ele vê uma multidão lá embaixo. Diga assim, uma multidão. Você abrir o capítulo 7 de Apocalipse, você vai ver isso. E você vai ver também que lá na Jerusalém Celestial tem 12 portas. E cada porta é o nome de um apóstolo. E por que eles receberam essa honra? O que é que eles têm diferente da gente? Uma vez que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então diga-se, se eles podem, eu também posso. Mas é o que vai estar sendo julgado aqui. O que vai estar sendo julgado é o que por meio do corpo se faz de bem ou de mal. Significa que crente também pode fazer coisa errada. Pode não. Crente faz coisa errada. Não é que pode, preste atenção. Não é que pode não, não pode não, viu? Olhe para seu irmão e diga assim, não pode não, viu? Mas faz. Mas faz. Tanto que o apóstolo Paulo está dizendo, por meio do corpo, ou bem ou mal. E por que eu digo que é Cristo, que é crente? Porque é diante do tribunal de Cristo. De Cristo. Sabe quem vai estar nesse tribunal? É quem já está salvo. Porque o outro tribunal, lá, é o tribunal também, que a opção você faz aqui, nesse mundo. Que é quando você recebe ou não recebe Cristo. Então você vai para outro tribunal. Nesse tribunal, não tem nada a ver com julgar sobre o que você fez ou não fez, sobre o prêmio que você vai receber. Alguns dizem, a Bíblia fala, um prêmio, uma coroa da vida. A gente pode encontrar que diz que é pedrinhas, né, que são colocadas nessa coroa. Pode ser essas pedras que são colocadas. Não tem muita clareza. A gente pode entender que é isso. A gente pode entender que é isso. Então, cada pedra que vai ser colocada na sua coroa vai estar relacionado com o que você fez aqui na terra. Com o que você faz aqui na terra. Mas certamente existe um lugar de honra para alguns e um lugar normal para outros, que é muito bom também. Mas se você pode ter honra, como conquistar essa honra? Como você chegar a essa honra? Porque havia ali João, num lugar de honra, olhando para uma multidão. Diga assim, uma multidão. Mas multidão, irmão, sempre foi uma coisa que esteve presente ao longo da história da vida cristã. Aqui eu estou diante de uma multidão, mas que eu não quero que você hoje, como multidão, compreendendo o que é multidão, continue a ser multidão. Olha só o que diz o texto de Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ver. A Bíblia diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se deles quem? Os seus discípulos. Olha, observe que aí você percebe que existia os discípulos e existia a multidão. Diga assim, existem os discípulos, mas existe também a multidão. Os discípulos, eles se aproximaram de Jesus. E a multidão ficava de longe. Por que a multidão ficava de longe? Vamos continuar a ver. Abre aí João capítulo 6, versículo 1 a 3. João capítulo 6, versículo 1 a 3. Está chegando. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Versículo 2. A grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Observe, a Bíblia fala aí, nesse texto, que a multidão seguia Jesus porque ele estava curando todo mundo.
Então a multidão estava atrás de Jesus o tempo todo, porque ele estava fazendo milagre. Ele estava realizando milagres. Ele estava fazendo obras, operando maravilhas. Abre aí João capítulo 2, tem muito texto hoje, viu, irmão? João capítulo 12, versículo 23. Você vai ver uma máxima. Olha para isso. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, diga-se muitos, é sinônimo de multidão. Muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então, creram no nome de Jesus, por quê? Porque viu os sinais que ele fazia. Essa multidão ia atrás de Jesus para receber milagre. Receber milagre. Receber milagre. Agora, olha o que diz o verso 24. Isso daí é que me impacta. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Meu Deus! Será que Jesus tinha razão de não confiar na multidão? Por que Jesus não confiava na multidão? Queridos, isso é um fator importantíssimo para que nessa noite nós possamos compreender. Você sabe por quê? Porque eu comecei com um texto aqui, aonde na Bíblia diz que há um lugar de honra para alguns, e é um lugar onde a multidão está. Porque para ser salvo, o que é que você precisa fazer? Crer no nome de Jesus. E o que é que a Bíblia fala ali? Que muitos creram nele. Então diga assim: crer é suficiente para estar no meio da multidão. Crer é suficiente para estar no meio da multidão. Você é salvo. Talvez seja o anseio de muitos. Você é salvo. Por quê, irmãos? Nós vamos entender que existe uma diferença entre o discípulo e a multidão. Entre o que Jesus se deslocava, saía para o canto e sentava ali, e a Bíblia fala que algumas vezes ele diz assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles era dado um ensino especial, a eles era dado uma posição diferenciada. Posição essa que por muitos foi questionada, foi pedida, foi solicitada. Nós vamos ver ao longo da mensagem, mas que cabe ao que você faz aqui na terra definir a que você terá. Então o texto diz tudo isso, e a gente aprende uma coisa com isso, irmãos. É que a multidão, quando seguia Jesus, ela seguia porque ela queria alguma coisa, e ela exigia isso. Ela exigia. Olha o que fala no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 42. Olha só o que é que tem escrito aí. Olha o que tem escrito aí. Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. A multidão atrás dele lá, o procurava. E chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse dele. Então a multidão não deixava ele embora. A multidão exigia e queria. Você já viu que tem um monte de crente que é assim, irmãos? Tem um monte de crente que só vem para a igreja para receber. Tem um monte de crente. Hoje eu vou receber, irmãos. Vou para lá, vou buscar meu milagre. Vai, multidão. Agora, abre aí. Lucas 5, capítulo, depois versículo 1. A gente vai ler uma partezinha só. E aconteceu que, apertando a multidão, continuava ele ali no meio da multidão. Para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Vá passando. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam o quê? Levando as redes. Continua.
E entrando num barco deles era Simão, que pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e assentava-se e ensinava do barco a multidão. Vamos lá. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Continua. Olha só. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Aí, continua. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhe a rede. Olha só, o milagre veio. Diga assim: o milagre veio. Olha, irmão, você sabe o que é que isso significa na vida de um pescador? Quantos empresários tem aqui? Só empresário, não tem nenhum empresário. Não tem empresário aqui que eu sei. Pronto. Os empresários. Você sabe aquele dia que você arrebenta de vender? Aquele mês que você estraçalha de vender? Foi isso aí. Exatamente isso que aconteceu. Uma palavra, sucesso financeiro. Pedro pegou tanto peixe, mas tanto peixe que rompeu-se as redes. Continue. Versículo 7. E fizeram sinal dos que estavam do outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase vem a pique, iam a pique. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Olha a diferença da atitude. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. Olha a diferença da atitude do discípulo para a multidão. A multidão disse: Senhor, não se ausente de mim, porque eu quero teu milagre. E ele ali estava ali: ausenta-te, porque eu sou um homem pecador. E aí ele continua. Aí Jesus sabe a diferença. Ele diz assim: olha, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca do peixe que haviam feito. Versículo 10 diz assim: ó, de igual modo também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse a Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Mas não é só isso. Mas isso não é isso que difere a multidão do discípulo. O que difere é o versículo 11, que ele diz assim: ó, e levando os barcos à terra, deixaram tudo. Diga assim: deixaram tudo. Vamos lá, 1, 2, 3. Deixaram tudo e o seguiram. Largou o milagre, largou tudo. Largou a prosperidade, largou a empresa, largou tudo. Claro que isso é no sentido espiritual. Porque mais importante era a palavra que o mestre tinha dado. O Senhor da palavra, do que o resultado da palavra. Então, primeira coisa, multidão exige e o discípulo renuncia. Diga assim: a multidão exige, mas o discípulo, ele renuncia. Ele abre mão. A vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. A palavra tem que estar em primeiro lugar. O discípulo está disposto a abrir mão de tudo, pois ele encontra o Deus que faz todas as coisas. E não apenas as coisas que Deus faz. O Deus, se você encontra o Deus que faz todas as coisas, você vai estar preocupado com o que Ele faz? Não. Porque fazer todas as coisas faz parte da natureza dEle. Se você tem um encontro com Deus, se você busca Deus por ser Deus, você não precisa se preocupar com esse mundo, porque tudo que você precisa, o seu Deus fará. Mas há também, queridos, a multidão é muito frágil. A multidão é extremamente frágil. E os discípulos, irmãos, têm um outro comportamento. Olha só, João capítulo 6, a partir do versículo 65 diz assim: ó, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim
se por meu Pai não lhe for concedido, versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos, essa palavra está traduzida errada, o certo é só o muitos, dos seus discípulos, tomaram para trás e já não andavam com ele. Quem conhece o contexto desse texto sabe que esse capítulo, o capítulo 6 do livro de João, tem um dos discursos mais duros de Jesus. Tem uma das palavras mais profundas e duras que Jesus já deu. Ele diz assim: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas olhavam para ele e diziam: será que a gente vai virar canibal agora? Mas não entendia que isso tinha a ver com a relação de unidade que Deus tem com o seu povo, que Jesus tinha com o seu povo. Mas não entendia que Jesus ali ele já estava profetizando até a própria Santa Ceia do Senhor, na qual nós aqui referimos a isso como sendo o pão, como o corpo de Cristo, e o sangue, o suco de uva como o próprio sangue. Ele diz ali naquele capítulo também, ele fala que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele era o mesmo maná. Ele fala também ali que ele é a luz do mundo. Ele fala nesses capítulos palavras muito duras. As pessoas estavam assim atônitas com a dureza daquele discurso. E alguns deles chegaram a dizer assim: duras são essas palavras, duro é esse ensino. E Jesus então responde para eles que quem não tiver sido escolhido pelo Pai, que não vai, aquele que não for dado a ele pelo Pai, irmãos, porque ali o Pai, ele dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem gera isso dentro de nós. Dentro desse ensino, o que é que acontece com a multidão? Partiu a mil. A multidão partiu a mil. Largou Jesus lá. Mas Jesus permaneceu lá. E ele pergunta, a Bíblia fala no versículo 68, capítulo 67, 68, ele diz assim: respondeu-lhe, não, vê o 66 primeiro. Pessoal, então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ele fala para os 12, está bem claro ali, quem é 12 aí, diga amém. Muito bem, essa igreja toda é de 12. Amém? Diga amém. Quem é 12 aí, diga amém. Porque ali está, ó. Ele disse aos 12: querei vós também retirar-vos? É interessante, só ficou quem? Os 12. Foi todo mundo embora, mas quem ficou? Os 12. Os 12. E aí ele diz: e vocês não vão se retirar também não? Aí responde Pedro: pois Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Porque o discípulo, irmãos, ele é firme. O discípulo, ele é focado. O discípulo, ele é determinado. O discípulo, ele segura a peteca. Porque tem hora, irmãos, que o pau quebra mesmo em cima da gente. Tem hora que você tenta entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas você sabe que isso faz parte. A maior parte das pessoas tem que compreender, irmãos, que discípulo, ele está aqui para justamente vencer as adversidades, as dificuldades, as lutas, os problemas. Jesus passou por um problema, só tem 14 minutos, não sei o que é que eu faço, mas vamos lá. Jesus passou por uma situação na qual ele quando ele morreu na cruz, quando ele foi preso, todo mundo se espirulitou. Ó, pá, só ficou um. Só tinha um dos 12 no dia da sua crucificação, que era João, que estava lá com Maria. O resto tudo tinha se mandado. Tudo tinha se mandado. Só que o discípulo, ele restaura. Diga assim: o discípulo, ele restaura. O discípulo, ele restaura. Ele restaura de tal forma que Jesus restaurou todos, menos um, que foi aquele que o traiu. Porque sempre no meio do trigo ao joio, né? Isso não tem para onde correr. Satanás sempre planta um, que não seja nenhum dos que estão aqui. E você vê que Jesus, ele restabelece na medida do que foi rompido. Pedro precisou
reafirmar o amor de Cristo na mesma quantidade de vezes que ele negou a Jesus. Ele restabelece na mesma medida. Porque ele sabe quem é discípulo. Porque ele mesmo disse que os discípulos foram Deus que deu a ele. Então o discípulo não tem mimimi. O discípulo não tem dificuldade. O discípulo não tem essa coisa ridícula que nós temos visto ultimamente no meio do povo, que não aguenta receber uma repreensão, que não aguenta receber uma orientação. Eu vou utilizar uma palavra do mundo coach, um feedback de crescimento. Quando você quer dar um piti numa pessoa, você diz assim: olha, eu não vou te dar uma repreensão, não. Eu vou te dar um feedback de crescimento. Você pode dizer o feedback de desenvolvimento. Você pode usar essa palavra também. É mais chique, né? É mais chique, né? Mas hoje é assim que está. Do jeito que está. Diz: olha, meu filho, eu vou te dar um esporro, não pode mais não. É feedback de desenvolvimento. Entendeu? Tá ligado? Pegaram essa? Diga aí, peguei. Mas aí, queridos, a maturidade de um discípulo, ela é revelada, irmãos, é no momento da dificuldade. A maturidade de um crente é revelada no momento da dificuldade. Olha o que fala ali em Efésios capítulo 4, versículo 14. Que é isso aí? Já me avisando que está terminando, né? Misericórdia, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. Diz assim, ó: para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que sem astúcia enganam fraudulosamente. Nós precisamos ter maturidade. Maturidade, diga-se, irmão, seja maduro. Porque é o seguinte, o pessoal toma esporro do chefe, toma, mas agora até isso estão querendo se meter. Agora, assédio moral, assédio não sei o quê, assédio não sei o quê. É tanto tipo de coisa. Agora a menina não disputou a Olimpíada porque estava com problema psicológico, isso e aquilo. E assim, irmãos, a mente das pessoas e as pessoas estão sendo fragilizadas de fora para dentro. Enquanto que a Bíblia quer nos fortalecer de dentro para fora. De dentro para fora. Diga-se, tudo que vem de fora vem do mundo. E tudo que vem de dentro vem do Espírito. Tinha uma música de uma irmã que cantava lá na igreja. A música era até bonita e o povo já gostava muito. Mas depois eu olhei assim, meu Deus, por que as pessoas gostam tanto dessa música? Que ela fazia: vim buscar a resposta para a minha dor. Vim buscar, era linda a música. Resposta para a minha dor. O pessoal cantava. Mas depois, assim, teologicamente falando, eu disse: isso gera algo ruim dentro de nós. A ideia de que a gente vem para a igreja só para buscar. Na verdade, irmãos, a gente deve vir para a igreja para buscar, mas para buscar a Deus. O problema da diferença do discípulo para a multidão é que as pessoas vêm buscar o milagre, vêm buscar o alívio, vêm buscar a prosperidade, vêm buscar a bênção. O tempo todo querendo ser servido. Ser servido. Agora, olha só que passagem interessante. Abre aí Mateus capítulo 14, versículo 19. Diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos. Diga assim: deu a quem? Deu aos discípulos. Deu pão aos discípulos. E todo mundo conhece essa história, né? Que história é essa? Aquela história, aquela passagem, não é história, é passagem. Aquela passagem onde havia
ali não sei quantas mil pessoas, a gente fala 5.000 porque a Bíblia fala 5.000 homens. E quando deixa eu explicar uma coisa aqui. 5.000 homens na contagem judaica. Por que a contagem judaica, pastor? Porque essa Bíblia aí todo mundo era judeu. Todo mundo ali era judeu. Todo mundo ali morava em Jerusalém. O que é que tem em Jerusalém? Judeu. Então todo mundo é judeu. Você sabe como é a contagem judaica? Eles fazem um censo assim, homens abaixo de 20 anos e homens abaixo de 20 anos e acima de 60 anos não conta. Não conta. Então, todo mundo que tinha menos de 20 anos não foi contabilizado e todo homem que tinha acima de 60 não contava também. E mais uma outra coisa que não conta, as mulheres. Então, se disse que tinha 5.000 homens, a gente pode capitalizar tranquilamente, sei lá, 15.000, 20.000 pessoas, certamente. E como tem mais mulher, não é verdade? Misericórdia, meu Deus. Mas isso aí que você está falando é verdade. O que a pastora falou é verdade. O que acontece? Então devia ter ali umas 20.000 pessoas, vamos dizer assim. E aqueles discípulos foram para lá, né? E aí quando Jesus vê a situação, porque aí foi a multidão atrás de Cristo. Porque Cristo estava saindo, Cristo atravessou o lago que é chamado de Mar da Galileia, mas na verdade é um lago, né? Atravessou o lago, foi lá para Genezaré para descansar. Ele foi para orar, ele não foi para fazer nada mais, mas a multidão, como queria, porque queria milagre, queria porque vai atrás de Cristo. Cristo o que é que faz? Tome-lhe milagre, tome-lhe milagre, tome-lhe milagre, tome-lhe milagre. E aí já era finalzinho de tarde e os discípulos já tudo estourado lá. Todo mundo cansado. Que é assim, depois que a gente termina o encontro, não é assim, irmãos? Milagre aconteceu, bênção para lá, bênção para cá, e os discípulos tudo estourado. Jesus, manda esse povo para casa, Jesus. Manda esse povo para casa, Jesus. Jesus, não, rapaz, você não está vendo que o pessoal está com fome? O tempo todo Jesus o quê? Preocupado com os outros. Não, Jesus, eu tenho que arrumar 200 dinheiros. Está lá em Marcos escrito isso, para poder alimentar todo mundo. Sabe o que é 200 dinheiros, amados? É 200 dias de salário, é um dia de salário de 200 pessoas. É pegar todo mundo aqui, pega aí, vamos recolher, pega aqui um dia do salário de todo mundo aqui, certo? Bota aqui agora que a gente vai comprar pão aí para essa multidão toda. A gente tem que arrumar 200 dias. Jesus, espera aí, rapaz, não é assim não. Não é assim que funciona. Eles pararam assim, e como é que é, Jesus? Vou ensinar. O que é que a gente tem aí? Não tem nada. Tem só um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes. A merenda que a mãe dele mandou para ele. Que era um menino, a Bíblia diz que era um adolescente. Nem era contado entre 5.000. Deve ter sido a merenda, né? Que a mamãe disse, ó, meu filho, mamãe, eu vou ver Jesus, viu, mamãe? Toma aqui, meu filho, para você não ficar com fome. Aí ele levou lá os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus aí pega e diz que Jesus não contou conversa. Você sabe por quê, irmãos? A gente não deve estar olhando com o que tem em mãos, com o que Deus nos dá, ou com o que tem ao nosso redor. A gente deve agradecer. E aí a Bíblia fala que ele pega, ergue as mãos para os céus e agradece a Deus e consagra 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Tem gente que recebe salário no final do mês, essa porcaria de salário. Irmão, agradeça. Hoje não vendeu nada. O cara só porque vendeu 10% menos do que ontem, ou 15% menos do que ontem. Agradeça! Porque a multiplicação só vem depois que você agradece. Jesus agradece. O livro de Marcos diz que ele manda sentar de 50 em 50 e de 100 em 100. Mas aí, o que é que ele faz? Ele diz, agora aprenda. Ele não chama o povo. Ele diz assim, aprenda. Diga assim para o seu irmão, aprenda. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes, depois de agradecer, distribuiu logo por 12 discípulos.
Não tinha nem conta para isso, 5 e 2, 7. Já começou o milagre aí. Né? Mas quem foi que distribuiu? Ó, volta lá o texto. Ó, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Porque enquanto a multidão quer ser servida, o discípulo está aqui é para servir. O discípulo está para servir. Porque quando você serve, você entende um princípio. Um princípio que é espiritual, irmãos. O milagre, quem faz é Jesus. Mas ele faz através da vida do discípulo. Diga assim, o milagre, quem faz é Jesus. Mas é através da vida do discípulo. É o discípulo que é o canal do milagre, não é a multidão. É o discípulo que está para alcançar a multidão. O objetivo é alcançar a multidão. Mas o objetivo não é permanecer como multidão. O objetivo é chegar à multidão. Mas a multidão estar aqui para se transformar em discípulos. Por fim, irmãos, nós aprendemos que os discípulos querem sempre o que é a bênção. Que os discípulos querem sempre ser servidos. Que os discípulos, eles são frágeis e não suportam. Não aprendeu nada disso, não. Aprenderam isso? A gente aprendeu que quem é assim? Muito bem. A multidão quer sempre a bênção. Quer sempre ser servido. A multidão é frágil. Não aguenta um mimimi. Cheia de mimimi. Mas tem uma coisa mais profunda ainda. Que difere, que separa o discípulo da multidão. E esse texto está lá no Antigo Testamento. Queridos, quando o povo estava deslocando rumo à terra prometida. Isso que eu vou falar é muito profundo, mas muito profundo. Eu espero que você consiga alcançar a dimensão, porque uma vez eu li isso no livro de Madame Guyon. Madame Guyon foi uma serva de Deus inglesa, que ela escreveu uma coisa baseada no livro de Cantares, que ela dizia, ela interpretou aquele texto como se Deus mandasse ela pecar, que ela pecaria, mas jamais desobedeceria a Deus. E olha só, nesse texto, nessa passagem que eu vou falar aqui, está lá em Êxodo capítulo 33, 32. Aquela passagem, daqui a pouco eu digo para você botar aí. Naquela passagem, Moisés tinha chamado Arão e disse, olha, Arão, vou lá receber as ordens do Senhor, as orientações do Senhor, vou subir ao monte e vou passar 40 dias lá. Vou passar 40 dias lá. Tá bom? Então você me aguarde. Bota aí, meu filho, me dá um tempo extra aí. Então, 40 dias lá. E nesses 40 dias, depois quando eu voltar, vou voltar aí com a ordem para a gente seguir adiante para uma terra prometida. Aí Arão, na hora que Moisés deu as costas, Arão aí começou a contar. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resultado, a conta de Arão foi um pouquinho errada em relação à de Moisés. Porque Moisés falou 40 contando do dia seguinte. E Arão contou 40 a partir daquela hora. Aí o que é que acontece? Deu 40 dias, Moisés não aparece. Aí Arão disse, gente, esse Deus aí tá com nada, viu? E a galera, já estava todo mundo chiando, né? Reclamando, cadê o Deus? Cadê o Deus? E Arão foi na dele. Aí fizeram o quê? Um bezerro de ouro. A multidão levou o próprio sacerdote ao erro. E o sacerdote criou
um bezerro de ouro. No dia seguinte, contou os 40 dias, Moisés chega. E o que é que ele encontra? Aquela algazarra de idolatria no meio do arraial. Terrível. Ele, revoltado, quebra as tábuas. E sai desesperado. E Deus lá do céu, mais revoltado ainda, chama Moisés e diz assim para ele. Capítulo 32, versículo 1 ao 5. De Êxodo. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava a descer, vai mais adiante, essa aí é a parte que eu não quero ler. 33, 3, perdão. 33, 3, aí diz assim, ó. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço. Nos versículos anteriores, Deus diz assim, olha, eu vou enviar um anjo com vocês, minha promessa eu vou cumprir. Por quê, irmãos? Qual é a relação que existe entre esse texto e a salvação? A terra prometida é uma tipologia da nossa salvação, da nossa ida para o lugar celestial ao lado do Senhor. A promessa que Deus fez para a gente sobre a nossa salvação, ela está conectada a simplesmente crer. Então ele disse, olha, eu prometi, eu vou levar. Basta você crer que você é salvo. Diga assim, basta eu crer que eu serei salvo. É importante a gente entender isso. Mas existe uma diferença muito grande lá no céu. Porque aí, ó, nesse texto ensina uma coisa muito profunda. Deus diz assim para Moisés, olha, vocês vão, mas quem vai levar é o anjo, eu não vou. É por isso que a multidão fica num canto e os discípulos ficam em outro. É por isso. Porque nós vamos estar lá. Mas quem vai estar 24 horas? Santo, santo, digno é o Cordeiro de receber. Quem lembra dessa? A glória, força e honra, todo o poder. Não é assim? Quem é que fala isso? Não são? Ou então aquela do toque no ataque. Os 4 seres viventes, né? Os 24 anciãos, os 24 anciãos, lá à entrada de Jerusalém, eu me lanço a seus pés. Está entendendo isso? Porque vai ter um lugar, irmãos, onde a gente vai estar junto com esses 4 seres viventes, os discípulos. Vai estar junto com os 24 anciãos, que eu creio que sejam os 12 da tribo de Jacó e os 12 apóstolos de Cristo. Eu creio, isso é conjectura, não está escrito. É só uma fé. Eu creio, mas eu quero estar ali naquele meio, porque João viu isso. João estava ali, e eu também quero estar. E era o que Moisés também disse. Há uma terra que mana leite e mel no meio do ti, não subirei no meio de ti, porque quanto és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Versículo seguinte. Diz o seguinte, ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si seus ornamentos. Versículo seguinte, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, e por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que ele hei de fazer. Vai passando aí, vai. Vai passando. Tomou Moisés a tenda, estendeu para si para fora do arraial, desviado longe do arraial, chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação. Bota para sair. Não está aí nessa passagem. Não anotei não. Continue, vá, até eu achar. Acho que é o versículo 30, é o capítulo 34, que Moisés diz assim para Deus, Senhor, se tu não fores, diga assim, se Deus não estiver em mim e não estiver comigo,
eu não vou para lugar nenhum. Porque o verdadeiro discípulo, o que ele quer é a presença de Deus. O verdadeiro discípulo, ele não quer as bênçãos do Senhor sem o Senhor. Não é que ele não queira as bênçãos do Senhor. Ele não quer as bênçãos do Senhor sem o Senhor. Prosperar, irmãos. Diga assim, prosperar. Tem tanto ímpio aí que prospera. Tem dinheiro, mas não tem a presença. Achou? Ah, achou. Eita glória! Se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Você sabe quanto isso valeu para Deus? Que tem coisas que a gente fala, que a gente faz, que Deus releva até os nossos erros, irmãos. Mas releva mesmo. Sabe por quê? Porque Ele sonda o meu e sonda o seu coração. Pastor Fábio começou o louvor aqui dizendo que Deus procura adoradores, trazendo uma exegese de João capítulo 4. E Deus procura, mas Deus não procura adoradores de boca. Deus não procura adoradores de lábios. Deus procura adoradores que no coração Ele vê que existe um coração adorador. O coração adorador, irmãos, ele quer a presença de Deus. O coração adorador é o coração do discípulo. É aquele que não se contenta só em ter a conta cheia de dinheiro, talvez até uma família abençoada. Ele é capaz de perder tudo isso, abrir mão de tudo isso para ter a presença de Deus. Difícil dizer isso, viu? Porque a presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa para Ele. O verdadeiro adorador, aquele que ama a Deus na profundidade do ser, é como Moisés. Você sabe que Moisés ele foi proibido de entrar na terra prometida pelo próprio Deus. Imagine, irmãos, agora, que confusão que vai dar na nossa mente. Quando eu disse aqui mais cedo que a terra prometida é uma tipologia da salvação, não é isso mesmo? Então, se a Moisés não foi permitido a terra prometida, aí você pode me perguntar, pastor, então você quer dizer que Moisés não foi salvo? Pela estrutura lógica da mentalidade humana, sim. Não foi. Você sabe que Satanás também pensou que não? Satanás também achava que não. Satanás achou que Moisés tinha ficado pelo meio do caminho. Irmãos, e tudo nos levava a crer. E qualquer exegese ou qualquer estudo que você possa fazer sobre esse texto, você vai entender isso. Mas só que tem um texto em Judas capítulo 1, versículo 9, que foi tirado de um apócrifo, foi tirado de um pseudoepígrafo. O que é um pseudoepígrafo? É um livro que é considerado como falso, sem inspiração. Só que, muitas vezes o livro ele pode ter 99% de coisas falsas, mas tem uma verdade. Uma verdade. Esse livro de Judas, durante muito tempo, ele foi considerado, na teologia tem uma coisa chamada antilegúmena, que são livros que são discutíveis se eles são ou não são canônicos, se eles são ou não são inspirados. Justamente por quê? Porque eles podem ter alguma coisa que traga essa ideia, ou esse pensamento de não inspiração. E era justamente essa passagem do livro de Judas que trazia discussão no meio dos pais da igreja para canonizar esse livro.
Judas capítulo 9, versículo 9, que diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Mesmo Moisés não tendo acesso à terra prometida, irmãos, Deus não deixou que aquele homem se perdesse. Você sabe por quê? O que ele mais buscava era o Senhor. Não é o meu erro, não é o seu erro, não é o meu pecado, nem é o seu pecado que vai afastar você de Deus. Se verdadeiramente você for um discípulo de Deus, que verdadeiramente ama o Senhor de todo o seu coração. Amém? Eu queria encerrar essa palavra com uma canção e queria convidar você para cantar junto comigo. Porque essa canção fala de todos esses princípios que nós colocamos aqui. Essa canção ela fala sobre renúncia. Essa canção ela fala sobre servir. Essa canção ela fala sobre a presença. Essa canção ela fala sobre obediência, mas fala principalmente por nós termos sido encontrados por Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Porque quando fala de Jesus, diga assim: Jesus. Quando fala de Jesus, está falando de mim. Você sabia disso? Porque essa é uma vocação sua. Diga assim: minha vocação, minha predestinação é me tornar semelhante a Jesus.